Olá! A gente sabe que a doença hepática gordurosa em crianças tem se tornado um desafio cada vez maior, né? Nesta análise, a gente vai mergulhar num estudo super recente que traz ferramentas novas, não invasivas e alguns biomarcadores bem simples que podem, de verdade, transformar a nossa abordagem no consultório. Então, a grande pergunta que fica na prática pediátrica é essa, né? Como é que a gente consegue identificar a doença hepática em crianças com excesso de peso de um jeito que não seja invasivo? E, claro, fazer isso o quanto antes que o quadro se agrave. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, uma meta-análise recente mostrou um dado impressionante. A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, a MSLD, pode estar presente em até 47% das crianças com obesidade. É quase metade desses pacientes, um número bem expressivo. O problema é que o padrão ouro pro diagnóstico, que é a biópsia de fígado, é um procedimento super invasivo, né? E bem desafiador, ainda mais em pediatria. Isso acaba criando uma barreira enorme para o diagnóstico precoce e para o acompanhamento desses pacientes. Mas felizmente tem luz no fim do túnel. Um estudo novinho publicado no Jornal de Pediatria aponta um caminho bem mais simples e acessível. Ele explora métodos de rastreamento que podem ser feitos ali mesmo, no ambiente do consultório. Bom, o grande foco desse estudo é uma tecnologia não invasiva chamada elastografia transitória. Vamos entender direitinho como essa ferramenta pode ser poderosa na hora de avaliar o fígado dos nossos pacientes. Pense nela como se fosse um ultrassom mais inteligente. De uma forma totalmente indolor, a elastografia consegue avaliar dois pontos-chave: a esteatose, que é o acúmulo de gordura, e a fibrose, que já é aquele endurecimento do tecido do fígado. E o estudo se concentrou em um desses parâmetros, o CAP, que é o parâmetro de atenuação controlada. É ele que vai medir o grau de esteatose, ou seja, quanta gordura tem ali no fígado. E esse é o primeiro passo da doença, por isso ele é tão importante. Tá, mas e na prática, o que isso significa? O estudo foi lá e comparou as crianças que tinham esteatose com as que não tinham. E os resultados, olha, mostraram um perfil de risco metabólico muito claro para o grupo com gordura no fígado. Quando a gente olha para essa tabela, as diferenças são gritantes. As crianças com esteatose tinham IMC mais alto, pressão arterial mais alta e os níveis de insulina e de resistência insulínica, medidos pelo HOMA-AR, estavam disparados. E tem mais, um ponto crucial. Os níveis de adiponectina, que é um hormônio protetor, estavam bem mais baixos. Isso desenha um quadro bem nítido de desequilíbrio metabólico. E como os próprios autores concluem, e isso aqui é um ponto central, a esteatose hepática não é um problema isolado do fígado. Na verdade, ela funciona como um grande sinal de alerta para um risco cardiovascular e metabólico aumentado na criança como um todo. Agora, e se fosse possível identificar esse risco com exames de sangue bem simples? Pois é, o estudo aponta para dois biomarcadores-chave que podem ajudar muito no rastreio, mostrando quais pacientes realmente precisam de uma investigação mais a fundo. O primeiro deles é a adiponectina. Quando os níveis estão em 4,5 mg por mililitro ou até menos, isso se mostrou um forte sinal de alerta para a presença de esteatose, com alta sensibilidade e especificidade. E o segundo é a insulina de jejum. Um nível de 22 microunidades por mililitro ou mais também se mostrou um preditor bem forte, o que reforça o papel central da resistência à insulina nessa história toda. E a utilidade clínica desses dois biomarcadores fica super clara quando a gente olha para essas curvas ROC. Tanto a adiponectina quanto a insulina mostraram um poder diagnóstico muito alto, ou seja, são super eficazes para diferenciar quem tem e quem não tem esteatose. Bom, para a gente fechar e consolidar tudo que vimos aqui, e principalmente pensar em como aplicar na prática, vamos passar rapidinho por alguns pontos-chave com as perguntas e respostas. Primeira pergunta, então. Qual é aquele parâmetro da elastografia que mede a gordura no fígado? É o CAP, o parâmetro de atenuação controlada. Segunda, tirando o IMC mais alto, quais outros dois achados foram a cara do grupo com esteatose? Os principais foram a pressão arterial sistólica mais elevada e, claro, os níveis de insulina basal bem mais altos, que indicam a resistência insulínica. Terceira, qual o valor de corte da adiponectina que já acende um alerta para a gente? O estudo apontou o valor de 4,5 mg por mililitro. Se tiver igual ou abaixo disso, é bom ficar de olho. Quarta pergunta. E a insulina de jejum? A partir de qual valor ela se torna um bom biomarcador para a gente pensar em investigar Maslod? O valor de corte encontrado foi 22.
Acima disso, vale a pena aprofundar a investigação. E para fechar, a pergunta que amarra tudo: a que importante fator de risco cardiovascular a esteatose se associou? A pressão arterial sistólica elevada. E isso reforça a mensagem principal. A Maslad não é só sobre o fígado, é o indicador da saúde sistêmica da criança. Usar esses biomarcadores e ferramentas pode ajudar a gente a intervir muito mais cedo.